Que bom que nós não somos Deus. Que bom que Deus não age nas nossas escolhas, que Deus não age nos nossos achismos, não age do jeito que nós olhamos para as pessoas. Ele tem o jeito dele de olhar para as pessoas. E Deus é Deus improvável. Deus é Deus improvável. Deus resgata. Ela ajuda, e você sabe, depois a Sara tem uma filha, aí vem Jacó. Aí Jacó, sabe o que acontece com Jacó? Jacó tem 12 filhos, porque ele foi enganado, porque ele era enganador, enganou seu irmão Esaú. Ele enganou seu irmão Esaú, e depois ele teve que fugir do irmão, ele foi parar na casa de Labão. Se a Jacó era enganador, Labão era PhD, irmão. Para todo Jacó, Deus tem um Labão, viu? Para todo Jacó, Deus tem um Labão. Trabalhou 7 anos para uma mulher, o Labão embebedou ele, deu a outra. E Deus é tão maravilhoso, que até para chamar a pessoa de feia, Deus tem um jeito romântico. Deus diz assim, ó, Elia tinha um semblante caído. Deus não gosta nem para chamar de feia. Deus diz assim, Elia tinha um semblante caído. Aí você imagina o quanto que Jacó estava bêbado, que ele casou, acordou de manhã do lado dali, olhou, ô meu Deus do céu, que é isso aqui, Jesus? Não é isso que eu queria. Mas primeiro você recebe o que Deus quer, depois você pode até ter o que você quer, irmão. Mas primeiro é o que Deus quer. Deus tinha um propósito. Aí ele acorda do lado dali e diz, não, tá doido, não foi por essa aí que eu trabalhei 7 anos. Foi lá, ô Labão, que história é essa, cara? Ô tio, e era tio dele, hein? Labão era irmão de Sara. Labão era irmão de Sara. Ele disse, não foi por essa aí, o senhor tá doido? Ele disse, ô rapaz, esqueci de te falar um detalhezinho pequeno. Ô rapaz, é porque aqui na nossa lei, a filha mais nova não casa antes da mais velha. Mas agora que tu veio falar isso, mas vamos fazer o seguinte, tu vai ficar com as duas, trabalha mais 7 anos. Ele trabalhou mais 7 anos, mas ele já levou Sara para casa naquele dia, viu? Ele não ficou mais 7 anos esperando Raquel, perdão. Ele já levou a Raquel naquele mesmo dia. Então agora ele estava com, que B.O., hein, irmão? Vontade de ficar com a bonita, mas a feia me perseguindo. Certo, ele dizia, Senhor, me livra da bonita, que daí feia eu me livro sozinho. E a Bíblia diz que não existe imperfeição para Deus, porque nenhuma das duas gerava filho. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre de quem? De Lia. Tudo Deus tem um propósito. Foi a madre da Lia que Deus abriu. Aí a Raquel ficou com ciúme. O que é que ela faz? Ela repete o pecado da mãe. Da avó, perdão. Por isso que nós temos que cuidar com o que nós fizemos hoje, meu irmão. Assim como as bênçãos de Deus são geracionais, o pecado também é. Assim como as bênçãos de Deus alcançam gerações, o pecado também alcança, querido. A Sara, lembra o que a Sara fez? Trouxe uma mulher para Abraão, foi ou não foi? Agar. E agora o que é que a Sara faz? Traz uma mulher para Jacó. O Jacó também, já que vocês insistem, ele vai lá, deita com a empregada e ela tem um filho, foi ou não foi? Aí a Lia não tinha mais filho, ela faz o que também? Dá uma entregada. Aí quantos filhos teve? 12, cara. Num balaio de gato, irmão, falando a verdade. Tudo fora do propósito. Mas Deus é tão lindo que Ele ainda vai juntando. Só que daí no meio, no final, a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Raquel. E Raquel teve um filho, José. Esse filho, Jacó amou mais do que os outros. O problema é isso. Deus não é Jacó, meu irmão. Deus não tem filho preferido. Deus ama todos iguais. Eu não sei você, eu tenho 3 filhos. O Ricardo, a Penélope e a Pietra. Eu não sei você, mas eu não consigo amar um mais do que o outro. Eu amo os 3 de maneiras diferentes, mas eu amo igual.
Só que se você perguntar para Pietra, para a mais nova, ela vai dizer que ela é a preferida. Porque ela se acha a preferida e pronto, irmão. Eu nunca falei que ela é. Eu nunca fiz nada. Mas ela chega para os outros, ó, eu sou a preferida do pai. Aí os outros dizem, mas o pai briga mais contigo. Ela assim, por isso mesmo. Ele me ama mais, por isso que ele briga mais comigo. Então talvez você está aí achando que Deus está brigando contigo, meu irmão, minha irmã. Vai ver que o amor dele é maior pela sua vida. Ele está te levando para o lugar do coração dele, para você se sentir amado por ele. Talvez aquilo que você está pensando que é peso, que é dificuldade, é que Deus quer te levar para mais perto do coração dele nessa noite, querido. Nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que Jacó amou mais a José. E José começou a ter sonhos, irmãos. José tinha um propósito, porque ele entendeu. Ele foi criado diferente, ele entendeu diferente. José, Deus volta todo aquele propósito, começa lá em Abraão, agora está em José. Aí sabe o que acontece? Os irmãos, ele começa a sonhar. E até os dias de hoje é assim, você já viu? Eu não sei você, às vezes a gente tem dificuldade de contar. Eu não digo os sonhos que a gente sonha de noite quando dorme. Eu digo os sonhos, os desejos do nosso coração. Não é para qualquer um que a gente pode contar, já viu? Às vezes a gente acha, o cara é irmão, a gente vai contar com alegria, achando que a pessoa vai se alegrar com aquilo que a gente está falando. E às vezes pelo contrário, a pessoa quer aquilo que a gente tem. Ou às vezes é nós mesmos que não nos alegramos com o sonho dos outros. Eu trago isso para a minha vida. Às vezes sou eu até que tenho ciúme, tenho inveja, porque o meu irmão está tendo sonho e eu não. Aí você quer que eu quero fazer? Eu quero acabar com a história do meu irmão. E os irmãos tentaram fazer isso. Só que para tudo Deus tem um propósito. Na dor de José, Deus criou um governador, irmão. No sofrimento dele, enquanto ele sofria, José, fora ele estava sofrendo, e dentro Deus estava criando um governador. Então talvez é isso que Deus está fazendo contigo, querido. Só que Ele não pode mostrar tudo para você, porque se Ele mostrar agora, talvez você não vai querer. Se Deus tivesse me falado tudo que eu tive que passar para estar aqui nesse altar hoje, eu não ia querer, meu irmão. Eu ia querer ficar lá na casa de recuperação ainda, cuidando dos meninos. Dá muito menos trabalho. Cuidar de pastor dá mais trabalho do que cuidar de maconheiro. Pastor incomoda muito mais do que maconheiro, irmão. Porque pastor não tem medo do diabo, pastor tem medo do outro pastor. Juntar pastor nesses dias é a coisa mais difícil que tem. Sabe por quê? Porque o diabo não quer. Porque a Bíblia sabe, e é a palavra que eu queria pregar, está em Atos 2, você vai ver que tem a ver com isso. Que é juntar pessoas no mesmo coração, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, para receber do mesmo Espírito. Para que não haja confusão. Deus tem um propósito para tudo, irmãos. Foi assim com José. José foi o grande governador do Egito. Foi ou não foi? Só que imagina só que se Deus fosse mostrar o plano para ele antes. Imagina Deus chamando Moisés, Juninho. José, perdão. Sentar José, diz assim, José, senta aqui. Ô Deus, fala. Pô, o Senhor existe mesmo, hein? Pô, sabia, pô, sonhei, cara. Pô, sabia que ia acontecer. Pois é, José, tu vai ser governador do Egito. Uhul! E quem me viu passar na prova e não me ajudou, sabia que Deus era comigo. Mas espera aí, meu filho, agora eu vou te contar o plano, eu vou te contar o processo. Fala para o teu irmão do lado, não tem ministério sem processo. Fala para ele, não tem ministério sem processo, já. Não tem, pastor. Aí Deus ia dizer, José, tu vai sonhar. Ei, eu já sou sonhador, Deus, eu sonho mesmo. Ei, sou sonho. Só que tem o seguinte, teus irmãos vão ficar com raiva de ti. Mas os meus irmãos, eu amo eles, pô, Deus. Eu sei, eu amo meus irmãos, poxa. Meus próprios irmãos da minha casa. Os de fora tudo bem, pô. Mas os da minha casa vão me odiar, os da tua casa. Mas eu sou tão bom com eles, pô. Sou tão legal com meus irmãos, eu ajudo tanto eles quando eles precisam. Eu abro loja para eles e tudo. Mas é esse, José. É esse, José. É esse aí que tu gosta. É esse que tu gosta. Porque sabe o que é que machuca a gente? Porque quem a gente não gosta não machuca a gente, irmão. Sabe onde Deus trata a gente? Aonde dói.
Por isso que a religião diz que tudo é pecado. Não pode beber porque é pecado, não pode fumar porque é pecado, não pode usar droga porque é pecado. Não, meu irmão, pode tudo. Mas eu não quero. Mas não é porque é pecado. Eu não quero contaminar o que eu estou gerando, meu irmão. Eu quero ter legalidade no céu e na terra, diante de Deus e diante do diabo. O diabo de mim não vai levar nada, em nome de Jesus Cristo. Aí eu disse: José, teus irmãos vão te dar uma camaçada de pau, eles vão tentar te matar, mas o Rubem não vai deixar, tá? O Rubem vai te botar numa cisterna, mas não te preocupa, a cisterna está vazia. Vai passar os ismaelitas, pior povo da terra, os ismaelitas, os negociadores de escravo. Teus irmãos vão te vender como escravo, mas não te preocupa, quem vai chegar no Egito, o Potifar, ele não era eunuco, tá? Esse eunuco de Potifar é mentira, porque eunuco não era casado, Potifar era casado, tanto é que a mulher dele, José, foi parar na cadeia por causa da mulher de Potifar. Então o eunuco não era casado, não era eunuco, Potifar não era eunuco, Potifar era um homem leal da guarda do faraó. Tu vai morar na casa do Potifar. Oh, glória a Deus, vou morar com Potifar. Tu vai governar a casa de Potifar. Só que tem uma coisa, a mulher dele vai se apaixonar por ti. Não, mas a mulher não tem problema. Mas tem uma maldição na tua família. É só a mulher bonita que se envolve. Tua avó arrumou uma mulher bonita, tua bisavó, é só mulher bonita. Não pensa que a mulher do Potifar, rapaz do céu, vai ser bonita que tu vai ficar doido. Tu vai quase cair em pecado, a tua roupa vai ficar na mão dela, tu vai correr pelado. Para ela poder apresentar a tua roupa para o Potifar e dizer: ó, ele tentou ter relação comigo e ele vai te botar na cadeia. A vontade dele vai ser de te matar, mas ele não pode, porque na lei dos egípcios não pode. Não é para a morte esse pecado, na lei dos egípcios. Potifar, não pensa que Potifar não matou José porque ele era bonzinho, não. É porque na lei dos egípcios não podia. Lembra por que Moisés fugiu dos egípcios? Porque não pode matar. Não podia matar naquele tempo. Até hoje um judeu, por que você acha que a guerra acontece daquele jeito? O judeu não pode tirar outra vida se a dele não estiver em risco. O judeu não pode matar ninguém, e os egípcios também não podiam. A religião muçulmana é que trouxe isso para o meio dos egípcios e para o meio dos árabes, porque não podia. No mundo antigo não se podia tirar outra vida, porque quem tirasse, nem se você tivesse certo, você não tinha poder. Por isso que Jesus morreu morte de cruz. Não era morte dos judeus, a morte de cruz era a morte dos romanos. Os romanos que estavam em Jerusalém. Meu Deus, isso aqui está uma escola dominical, né? Está parecendo escola dominical hoje. Mas eu estou cheio, irmão, estou pilhado. Estou lembrando da raiva que eu passei no trânsito hoje. Estou abençoando aqueles irmãozinhos tudo. Já pedi perdão, Deus já sabe. Já ajoelhei ali, já pedi perdão. Meu neto anda comigo no carro. Ele diz assim: pode esse muçulmano, vô, poda ele. Porque eu ensinei que não pode xingar, falar palavrão. Aí quando é outro na frente da van, ele diz que é muçulmano. Então eu estou pilhado, irmão. Eu quero que você entenda por que nós estamos aqui hoje. Eu não falei para você que eu ia falar de Jesus sem falar de Jesus? Acontece tudo isso, cara. Aí o José é governador do Egito. Aí tem fome no Egito, toda a terra. Aí os irmãos de José vão comprar comida no Egito. Chega lá, eles encontram José. Eles ficam apavorados, com medo, pensando que a José ia se vingar. Mas José entendia o propósito. José disse assim: não, meus irmãos, vocês não estão entendendo. Vocês me fizeram mal, mas aprove ao Senhor que eu viesse na frente. Então talvez o mal que você teve que passar foi para livrar outros, irmãos. Você teve que passar, você foi o pioneiro, você passou para que outros não passem pela mesma coisa. É para que outros possam olhar para a sua vida e ter referência e não querer mais ser outra coisa a não ser aquilo que você representa. É isso que eu te falo. Aí José disse: não, aprove ao Senhor que eu viesse primeiro. Então o que acontece? Eles ficam 400 anos no Egito. E depois de 400 anos ficaram acostumados, viraram escravos. Aí viraram escravos.
Aí você sabe, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Deus manda as pragas, as provas. E qual foi? Agora eu cheguei onde eu queria, eu cheguei em Jesus. Jesus já nasceu no Êxodo, sabia? Jesus já nasceu na Trindade. Jesus já foi gerado no céu, antes da fundação do mundo. Aí é onde que nasce a Páscoa, o Êxodo. Por quê? Deus, como é que Deus tirou o povo do Egito da escravidão? Ele chama Moisés e diz assim: Moisés, pois é, eu endureci o coração do faraó. Ô Senhor, o Senhor me chama para tirar o povo, o Senhor faz eu passar esse trabalho todo, e o Senhor me diz que foi o Senhor que endureceu o coração dele? Foi, eu precisava para que tu aprendesse. Mas Senhor, o Senhor podia me ajudar, né, cara? Tá doido? Eu fiz me esforçando e o Senhor é que endureceu o coração do faraó. Foi eu que endureci, para te treinar. Só que agora deu, agora acabou. Agora é a verdade. Como é que eu faço então? Já teve praga, já teve rã, a água virou sangue, já teve gafanhoto, já teve tudo. O que é que vai ter agora? Agora só tem uma coisa que salva: sangue de cordeiro. Só tem uma coisa que salva. Só tem uma coisa que livra da morte: o sangue do cordeiro. Ele diz assim: junta as famílias, pega um animal. Meu Deus, que hora que é isso? Junta as famílias, pega um animal, mata ele, mata esse animal, pega o sangue, passa nos umbrais da porta de cada casa, cozinha, assa toda a carne, come, não desperdiça nada, bota o sangue nos umbrais, e junta. Se tiver pouca família, se o cordeiro for mais, junta as famílias. Mas por que, Deus? Porque essa noite o anjo da morte vai passar no Egito. E o que é que vai acontecer? Aonde tiver o sangue do cordeiro, não vai morrer o primogênito. Quando se fala de primogênito, fala de geração, viu, irmão? Por isso que primogênito para Deus é importante. Por isso que o primeiro para Deus sempre é importante, porque Deus é geracional. Deus não trabalha para uma pessoa. Deus não trabalha para Ulisses. Deus não trabalha para Orlando. Deus não trabalha para o Celso, para o Juninho. Deus trabalha para uma geração, irmão. Deus não pode pegar o que eu tenho só para mim. Eu não posso usar o que eu tenho só para mim. Eu vim aqui dividir contigo, meu irmão. Eu vim aqui dividir contigo. Eu vim aqui dizer que vale a pena. Mas tem que ter sangue. E a Bíblia diz que o anjo da morte passou, meu irmão, e aonde tinha o sangue do cordeiro, a Bíblia diz que não morreu o primogênito. Aí teve um desespero, porque todo primogênito do Egito morreu. Aí Deus liberou o seu povo. Estou falando isso por quê? Porque agora eis o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Aí a gente quer ser curado. Ser curado é consequência. A gente quer ser próspero. Prosperidade é consequência. O que é ser próspero? É ter riqueza ou é não ter falta de nada? O que é prosperidade, irmão? Eu conheço gente que é rica que não é próspera. Eu conheço gente que ela é tão rica, que ela só tem dinheiro. Ela não tem prosperidade. Prosperidade é viver o que nós estamos vivendo.